Olá, todos bem? É uma alegria enorme, estamos aqui novamente reunidos para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Convidamos a todos a conhecerem as redes sociais do Grupo Assistencial Frei Anselmo, Instagram, Facebook, o YouTube. É interessante. Sabemos que hoje esses cliques que damos são importantes para a divulgação da doutrina espírita, que é o maior bem que podemos fazer para a doutrina, é a sua divulgação, por intermédio, hoje, dos meios que temos, que são as redes sociais. Então nós iniciamos rogando a Jesus que nos abençoe, rogando a Jesus que se faça presente em cada lar, em cada ambiente, trazendo paz, harmonia, no lar de todos. Cumprimentamos o mentor espiritual, o diretor espiritual do Grupo Assistencial Frei Anselmo, rogando a ele que possa nos ajudar, nos intuir, para que tenhamos a palavra fácil. E hoje, dando continuidade ao estudo do livro Leis Morais da Vida, que foi psicografado pelo nosso querido e saudoso Divaldo Franco, editado pela sua mentora Joana de Ângeles. Então nós vamos pegar pensar alguns tópicos da benfeitora para nossas reflexões. Então o título é Benfeitores Desencarnados e Problemas Humanos. Então ela inicia dizendo assim, que a promoção dos chamados mortos à categoria de benfeitores de santo resulta de um atavismo religioso, de que o homem, só a esforço insistente, consegue libertar-se. Né? Então ela já começa aí nos dando a linha que vai ser, né, o direcionamento que vai ser que vai tomar essa mensagem, né? Quando ela diz que nós não podemos elevar as pessoas que desencarnam. Aí nos vem à mente aquele jargão popular, né? Não é porque morreu que vira santo. Então é muito comum nós nos expressarmos dessa forma, né? E, obviamente, enquanto espírita cristão, nós sabemos o quanto devemos respeitar aqueles irmãos que se foram, né? Mas sabemos que são espíritos ainda imperfeitos, assim como todos nós, assim como todos aqueles que desencarnam nesse plano de provas e expiações, então não são santos, como nós também com certeza ainda somos imperfeitos. O espírito mais perfeito que passou por aqui é Jesus. Depois dele, aqueles que vieram antes ou depois, somos todos espíritos em processo, né, de evolução. Mas ele continua dizendo assim, né, que enquanto essas pessoas estavam aqui na Terra, né, eles eram teimosamente ignorados, como ela diz aqui, né? Quando não sistematicamente abandonados. Então, muitas vezes a pessoa, durante o tempo em que ela esteve entre nós, talvez não tenhamos dado a ela a devida atenção, talvez não tenhamos aproveitado os momentos de convívio com essa pessoa para crescermos juntos, para praticar a caridade, o amor. Né? Então, pode ser, conforme a benfeitora coloca muito bem aqui, que nós muitas vezes ignoramos as pessoas. Talvez temos um tipo de pessoa que chama mais a nossa atenção pela beleza, pela riqueza, pela inteligência, quando na verdade somos todos irmãos. Quando na verdade todos aqueles que cruzam o nosso caminho merecem o nosso respeito e nossa atenção. Mas ela continua assim, né? Que pessoas que sofreram, né, por
por bastante tempo, né? Por amargura, por dor, né? E pessoas humildes, né? Que se apagaram nos labores singelos, enfermos em indigência e desprezo, atados a cruzes de demorada agonia, lutadores anônimos que esbarraram em dificuldades e padeceram ignomínias da imprevidência dos seus verdugos. E ela continua, né? Pais e mães reclusos nos cárceres dos deveres sacrificiais, relegados a posições inferiores no lar, tão logo retornam à pátria espiritual, são içados pelas consciências culpadas à condição santificante, com que assim esperam esculpar-se à indiferença e ao desprezo que lhe impuseram. Então, olha, observemos que a benfeitora, nesse parágrafo, ela fala diretamente ao tratamento que nós direcionamos aos nossos pais. Porque está na Bíblia que devemos honrar pai e mãe. Então essa é uma situação muito presente na sociedade. Esse desprezo pelo pai, pela mãe, o maltrato, né, ao pai e à mãe. E quando eles desencarnam, né, aí vem o arrependimento. Então muitas vezes ali na beira do caixão as pessoas entram em desespero e manifestam que poderiam ter feito muito mais, poderia ter feito isso e aquilo. Então é essa reflexão que a benfeitora nos convida, que possamos fazer pelo próximo, principalmente o próximo mais próximo, que é aquele que encarna no seio da nossa família. Precisamos e devemos fazer enquanto estivermos caminhando, enquanto estás a caminho com ele. É esse o conselho que Jesus nos recomenda, né? Muito bem, mas ele continua, né? Que as pessoas acreditam que a morte é a ponte para a santificação, mesmo daquele que não merece. Então, ela volta nesse tema de que as pessoas que morrem e desencarnam não viram santo. A morte, ela não vai nos livrar daquilo, da nossa construção. Então, na grande maioria das vezes, com raras exceções, passamos aqui décadas aqui na Terra. Temos toda uma vida para fazer o bem, praticar o bem, para aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Então a morte não vai nos livrar. A morte obviamente que se percebermos que está chegando a hora de nós partirmos e ali nós reforçarmos as nossas preces, nós nos arrependermos de coração de faltas que tenhamos cometido, isso com certeza vai de alguma forma aliviar um pouco o nosso peso, né? Mas não vai nos livrar de voltar para o plano espiritual numa condição, nós vamos receber, né, da espiritualidade exatamente aquilo que merecemos, né? Aí ele continua dizendo, né, que se supõe que com a desencarnação vamos esquecer, né, dos descalabros, ela coloca aqui, né, que foram cometidos e que pode conferir-lhe uma situação ditosa, né, ao paladar da trivialidade que se entregaram. Olha que coisa, né? E ela fala que nada disso vai acontecer, né? Porque como eles exploraram, feriram, usaram e maceraram os que lhes dependiam, direto ou indiretamente, espero continuar exigindo ajudas que não merecem, em comércio de escravidão contínua com os que já partiram. E ela, olha que ela complementa dizendo assim: mentes viciadas pela acomodação aos velhos hábitos da preguiça e da rebeldia, não logram
desprender-se dos problemas pessoais mesquinhos a que se aferraram, por lhes prazer enganar e enganar-se. Olha que coisa. Então, obviamente que quando lemos esse parágrafo, nos vem à mente o nosso cotidiano, né, o meio que vivemos na família, no ambiente profissional, que seja, quando nós convivemos com pessoas, quando não nós mesmos, talvez tenhamos um comportamento igual a esse que a prefeitura coloca. Né? Então ela fala olha, olha a forma que ela coloca. Mente viciada pela acomodação aos velhos hábitos da preguiça e da rebeldia. Né? Então, nesse parágrafo, né, ela deixa muito claro a condição daquelas pessoas que, de alguma forma, se habituaram a explorar os pais, o tio, o avô, o empregador. Né? E essas pessoas, muitas vezes, mesmo com a morte da pessoa, elas não se dão conta, né, do mal que fizeram ou fazem para essas pessoas. Né? Então, um alerta, tanto para quem parte quanto para quem fica. É uma reflexão aí que ela serve para duas condições. Né? Daquele que explorou, aquele que não teve benevolência para com aquele que estava ali na figura de pai, de irmão, de filho. Né? Então, é, essas são as reflexões que a benfeitora nos convida. Mas ela continua dizendo assim, né? Que dizem-se em sofrimento e prefere a condição de vítima da divindade. Há colaboradores de Deus. Asseveram que só insucesso lhes ocorre e demoram-se na lamentação ao invés da ação saneadora do mal. Então, mais uma vez a prefeitura nos recomenda que não adianta ficar lamentando, reclamando, e sim devemos partir para a ação no bem. Devemos, a exemplo de Santo Agostinho, refletir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, e não só para nós, né, mas sim compartilhar com as pessoas sobre essa necessidade da mudança de comportamento, de conduta. Particularmente se tivermos convivendo com pessoas que talvez já estejam próximas do desencarne, o quanto precisamos de alguma forma ajudá-las, né, a, a, a promover as mudanças necessárias para habilitá-las, para prepará-las para chegar no mundo espiritual numa condição um pouco melhor. Né? Muito bem. E ela continua, né, dizendo que essas pessoas rogam em receber tratamento especial dos céus e, sem embargo, não lhe facultam crescer sintonizando com as leis superiores que regem a vida. Então, como que nós podemos pedir algo para o alto, para os mentores, para Jesus, se nós não promovemos as mudanças necessárias em nossas vidas? Então, há de ser feita a reforma íntima, a nossa transformação moral. Se nós não promovemos essa reforma, nós vamos ficar estagnados na nossa evolução. Então, a necessidade da mudança, né? De aproveitarmos as oportunidades para o nosso crescimento. Conforme ela mesmo coloca aqui, né? Olha, rogam que as pessoas rogam bens que não lhe cabem aplicar, desperdiçando valioso tempo, consultas inúteis, conversações fúteis, em que mais se anestesiam na autopiedade e na ilusão. A doutrina espírita, a prática da caridade, não cabe nesse processo, né, essa postura
de nos anestesiar, nos acharmos que estamos fazendo o certo, quando na verdade estamos delineando pelo caminho errado. Precisamos corrigir essa rota, né? E nos dirigirmos para os caminhos com comportamentos e conduta edificantes em relação a nós mesmos, em relação ao próximo. E ela continua pegando nessa linha, quando ela diz que afirmam que seus mortos estão no paraíso enquanto eles jazem na terra, esquecidos, né? Fiéis ao ludíbrio pelo artificialismo das oferendas materiais. Prometem-lhe missas, sessões solenes, cultos especiais, flores e outras manobras artificiais com que gostam de insistir na vaidosa presunção da astúcia sistemática. Então, obviamente que a benfeitora aqui ela não desmerece as missas que são rezadas para aqueles desencarnados, né? As sessões solenes numa empresa, numa figura importante da sociedade, o culto lá na igreja, feito em homenagem àquela pessoa, as flores que são depositadas, ofertadas, tudo isso tem o seu valor, tem a sua energia, né? Mas isso não muda uma situação criada no decorrer de anos de convivência, né? Aí realmente o que resolve então? É a prece, a oração, é o pensamento positivo, né? É depositarmos o nome desses entes queridos lá na caixinha de vibração do centro espírita que frequentarmos, não é? Muito bem. E ela diz assim, né? Que quando ditosos, os desencarnados não são apenas amigos generosos, que intercedem, ajudam e inspiram, mas não podem modificar os compromissos que os seus afeiçoados assumiram desde antes do berço, né? E não se eximiram, conforme não se eximiram, eles mesmos aos braços da cruz, em que voaram no rumo da felicidade. Então, nós assumimos compromissos lá no mundo espiritual, né? Então, os mentores, eles nos acompanham a vida toda, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles nos mostram um caminho. Muitas vezes a coisa está ali à nossa frente e nós estamos numa condição moral, mental, que não reconhecemos a oportunidade que se deslumbra ali para praticarmos o bem, para fazermos a caridade, né? Então, esses cultos externos, essas expressões, muitas vezes não tem sentido nenhum, porque aquele nosso irmão, talvez ele já esteja no outro plano, numa outra condição, né? Mas ele diz assim, né? Que a oração ungida de amor, as ações caridosas em sua homenagem, né? Refrigeram-nos, ajudam-nos a entender melhor a própria situação, né? Armazenando força para as reencarnações futuras. Então, essa compreensão da nossa condição, mas também da condição daquele que fez parte, nos deu a honra, a alegria do convívio durante um tempo. Então, tudo isso, né, nos habilita para uma condição melhor na vida futura, e conforme a benfeitora coloca aqui, nas reencarnações futuras. Desse modo, esforça-te para resolver os teus problemas, sem perturbar os que agora merecem justa paz, depois das lutas ásperas que sofreram, né? Então, o que ela nos recomenda? Que nós, que após a partida do ente querido, que possamos dar continuidade na vida, dar continuidade nos nossos projetos aqui nesse plano, tá? Então ela diz, respeita a memória dos desencarnados sem os títulos mentirosos da terra. Tem-nos em conta amigos queridos e não subalternos.
que te poderão ajudar, porém que necessitam, ao seu turno, evoluir também. Então, aquele nosso irmão que partiu para o mundo espiritual já está numa outra condição, já está no outro padrão vibratório. O que ele precisa de nós é das preces, dos evangelhos, e que nós possamos continuar a nossa caminhada, a nossa jornada aqui rumo a Jesus, deixando esse nosso irmão dar continuidade na sua jornada evolutiva. Com certeza, novas portas se abrirão para ele, novas oportunidades se abrirão para ele. Então, é fundamental aproveitarmos o tempo de convívio aqui na Terra com esse irmão. Cada minuto, cada situação, para juntos refletirmos, para juntos crescermos, colaborando por intermédio de atitudes, palavras, bênçãos, uns para com os outros. Assim, quando aquele que partiu, ele possa partir com a consciência tranquila de que o tempo em que conviveu com cada um de nós foi proveitoso, com a consciência de que ele realmente aprendeu, que ele evoluiu, para que não tenhamos de retornar novamente na mesma condição para cumprir com aquilo que está escrito, que está destinado para aquelas almas, né? Para que possam resgatar de possíveis dívidas de outras encarnações. Então, meus irmãos, que possamos levar essas reflexões aí para a nossa vida, que possamos realmente amar o próximo a cada dia, a cada momento, aproveitar cada oportunidade. Que Jesus se faça presente na vida de cada um, iluminando, que possamos realmente, dentro da nossa família, amarmos, respeitar-nos cada vez mais. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos pela atenção.